Mas eu queria saber de você, esse livro, E aí, Bicho, que chama... Eu fiquei muito interessado. Esse é meu único best-seller. É? É o único best-seller. Eu tenho 4 livros. Esse é o segundo, meu primeiro infantil. É um livro de sonetos. Sonetos, Eu adoro poesia. Desde muito pequeno, meu avô, esse que era imortal da Academia Brasileira de Letras, me deu poesia para ler. Ele, não sei de onde ele tirou isso, mas ele achava que a leitura em versos para uma criança como eu ali, recém-alfabetizada, era uma leitura mais tranquila, mais fácil. Então eu cresci ali 8, 9, 10, 11 anos lendo uma coleção que eu herdei do meu avô chamada Nossos Clássicos, da editora Agir, que tem grandes autores brasileiros e portugueses, basicamente brasileiros e portugueses. E sempre fui muito apaixonado por poesia. Então, meus filhos eram pequenos, a gente ia muito, minha mulher é gaúcha, a gente ia muito ali a Novo Hamburgo, que é a região dela, e íamos ao zoológico de Sapucaia do Sul, que é do lado, que é um zoológico bem mais agradável do que os outros que eu conheço, né? Um zoológico amplo, sem grades, então os bichos têm um espaço, né, bem amplo para ficar e tudo. E aí perguntei um dia para meus filhos, quais os bichos que vocês gostam mais aí de todos que a gente vê no zoológico? Tais. Aí eu anotei 10 e resolvi escrever sonetinhos sobre cada um dos bichos, trazendo informações físicas de comportamento desses bichos. E a ideia inicial era só para declamar para meus filhos, para que eles lessem, para que eles entendessem um pouquinho dos bichos. E aí um dia, conversando com uma amiga, ela falou, não, mas eu tenho uma conhecida que tem uma editora e mostra para ela. E aí mostrei, ela adorou. Que legal, aí convidou a Ana cara. Terra, que é uma ilustradora bem Sim. premiada, famosa e tal. Daí a Ana Terra fez as ilustrações. Esse livro é meu único best-seller. Da última vez que eu vi, tinha vendido 35 mil exemplares. Para livro infantil, 15 mil para cima já é best-seller. É um livro que foi incluído no catálogo de Bolonha, foi para a Feira de Bolonha, isso em 2010, quando eu lancei. É um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Tem um outro infantil também, esse envolve esporte, que é o Manual Poético dos Esportes Olímpicos. Isso foi uma encomenda desta editora, depois do E aí, Bicho. A gente vai ter os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O que você acha de você escrever um soneto sobre cada um dos esportes que a gente vai ter tá ali no programa olímpico? Eu falei, escrever soneto sobre golfe. Aí ela jogou a ideia, desafio, né, jogou incrível. a ideia. Aí um dia eu sentava, escrevia alguma coisinha e acabou que saiu. Um livro que tem o prefácio do Pedro Bial. Sei que o pessoal detesta Pedro Bial, o pessoal que me acompanha detesta Pedro Bial. Eu gosto muito dele, eu sei que eu entendo que nossos pensamentos hoje políticos e ideológicos são bem distantes, mas é uma pessoa com a qual eu sempre me dei muito bem. Que legal, cara. E tem Cartas... Cartas de Elise. Cartas de Elise é o último que foi relançado agora. Cartas de Elise é um livro que mexeu extremamente com a minha emoção, porque foi um livro que surgiu a partir da morte da minha avó, mãe do meu pai, que era viúva desse meu avô alemão-judeu. Né? Esse meu avô alemão-judeu, ele morreu, eu tinha 3 meses de idade, então não tive contato com ele. E a minha avó, e depois a gente descobriu que foi algo que ficou marcado em todas as gerações, toda essa geração que sofreu com o Holocausto e as subsequentes, todas elas evitavam de alguma forma de falar do que tinham sofrido, né? O que tinham passado, o que os antepassados tinham enfrentado. A minha avó, viúva desse meu avô alemão, a vida inteira eu perguntei para ela, mas vó, você esteve na Alemanha em 37, ali um pouquinho antes da guerra, e o que você viu? E você viu os nazistas, e ela sempre escapava. Você não guardou nada de cartas dos parentes do meu avô? Não. Quando ela morreu, a gente foi desmanchar o apartamento dela em Copacabana e encontramos cerca de 300 cartas de Elise. da Elise, minha bisavó, né, mãe desse meu avô, cartas dela pro filho e para minha avó, para nora. Um alemão arcaico, um alemão mais antigo, e a gente, caramba, e agora? Nossa. Aí passamos as cartas para minha irmã caçula, que mora lá, e a Cristina traduziu essas cartas e começou a se comunicar comigo, contando mais ou menos o que estava descobrindo e me dando força para escrever um livro sobre a história. Então, a Cristina ficou com uma parte de pesquisa familiar, então ela conseguiu localizar parentes nossos espalhados pelo mundo inteiro, né? Porque o Hitler, no fim das contas, o que ele conseguiu foi espalhar os judeus pelo mundo. Né? Tudo bem, matou 6 milhões, mas muitos conseguiram escapar, ainda bem. E eu fiquei com uma pesquisa, com a pesquisa histórica do período ali, um ensaio, né, político e histórico ali do período, e aí fiz esse livro, que é um livro escrito, é um livro com uma cara de romance. Sim. É uma saga familiar, é uma história real, mas ele tem uma carinha de romance. As cartas me serviram de várias maneiras, como simples fonte de informação.
Algumas são publicadas na íntegra, então elas estão intercaladas ali no meio do texto. Algumas foram transformadas em diálogos, por exemplo. Eu queria tornar o livro um pouquinho mais palatável, um pouco mais agradável, com uma carinha de romance. Então tem cartas da minha bisavó contando ao meu avô um plano de fuga, que ela teve vários planos de fuga da Alemanha. Olha. Quando ela percebia que o risco estava aumentando, porque ela se enganou durante muito tempo. Não, em mim não vai chegar, em mim não vai chegar. Então ela tem uma carta específica que ela contava para o cunhado dela, Levin. Teve aqui o Levin, para o meu avô. O Levin esteve aqui com o plano de comprarmos uma fazenda em Blumenau. A fazenda tem isso. Então eu faço o encontro dos dois, imagino o encontro dos dois, e incorporo essa carta como diálogo. É um livro pelo qual eu tenho muito carinho, que me colocou em contato com vários parentes, alguns eu nem sabia da existência deles, né? Então eu me senti muito próximo da minha bisavó, muito próximo do meu avô, muito próximo de todos esses parentes que eu desconhecia, que eu não tinha ideia de quem eram. Tem histórias bem emocionantes. Eu não gosto de falar muito desse livro, da história em si, porque o livro foi escrito para que o leitor se sinta na pele da Elise, da minha bisavó. Então que ele torça para que ela arrume um jeito de escapar dos nazistas e se salvar de alguma forma. Então eu tento não contar o destino dela. Mas é um livro que envolve muitas emoções. E aí o que você falou, essa sensação de em mim não vai chegar, né? Quando essas tiranias se estabelecem, que é mais ou menos o que a gente passa aqui. A impressão é essa. Não vai chegar até mim. Claro, sim. Minha irmã sempre fala, você pare de comparar o Holocausto. Os judeus não admitem que você compare o Holocausto com nada. Mas assim, vai dizer que você não pensa, vai chegar em mim, não vai chegar em mim. Claro. Nós temos amigos aqui que estão com conta bancária bloqueada, sem redes sociais, sem passaporte, respondendo a que tipo de crime? Indiciados por que crimes? Por nada. E essa questão que você disse da sua bisavó, de que ela não queria falar sobre esse assunto, você acha que tem um pouco de culpa nisso, de falar, nós deixamos que isso acontecesse? A minha avó e o meu avô, isso foi muito duro de reconhecer, eles, sim, tiveram os dois. O meu avô morreu, eu tinha 3 meses, como eu disse, eu não o conhecia, mas a minha avó, eu percebo que sim, ela tinha esse travo, ela talvez tivesse esse sentimento de culpa, porque em vários momentos eles tiveram chance de resolver a situação ou de fazer movimentos mais concretos para que a situação fosse resolvida e talvez não tenham feito. Sim. E aquela velha história que é esquecida, né? Que os nazistas foram eleitos, né? Foi uma eleição, eles foram eleitos, né? Em 33, né? Ali ele já assume como chefe de Estado, chefe de governo. Que ele assume, mas aí não foi um golpe de Estado, né? Foi uma eleição. Então aí deve ser duro para os alemães, né? Pra dessa época, né? De aceitar que fomos nós que fizemos isso, né? De certa forma, né? É uma situação muito complicada. Muito difícil. Eu chorava várias vezes, Tem momentos no livro que eu relendo, se eu pegar o livro agora eu choro. Por exemplo, eu acabo dando a entender o que aconteceu com a Elise, mas, por exemplo, ela, no momento em que o cerco a ela começa a se fechar, realmente, se fechar, ela tinha uma posição financeira muito boa, né? Claro que ao longo do tempo foi se deteriorando, porque os nazistas foram implementando uma série de leis de segregação, de perseguição aos judeus. Então tinha impostos que só os judeus pagavam. Ela queria vender um terreno, ela tinha que fazer benfeitorias no terreno antes de vendê-la, umas coisas bem loucas, assim. Mas a Elise foi sendo perseguida e ela tentava escapar de alguma forma. Mas ela, quando estava ali já no encalço dela, ela pegou quadros, pratarias, tapetes e muita coisa, e uma parte ela mandou para um irmão que era casado com uma cristã, em Cottbus, uma cidade próxima à qual ela morava, e uma parte ela botou num armazém no porto de Hamburgo, esperando a chance de embarcar com tudo para o Brasil, né? E quando minha irmã começou a fazer pesquisa sobre a família, localizou a minha bisavó Elise, tinha 7 irmãos. Ela localizou vários descendentes desses irmãos. E uma descendente de um irmão da Elise mora no Canadá, ia para a Alemanha e resolveu conhecer minha irmã. E chegou para conhecer minha irmã. Ela era neta desta cristã, cunhada da minha bisavó, que recebeu parte dos bens dela para guardar.
E ela chegou com um pacote bem pesado. Assim. Minha irmã era uma senhora já, e carregando um pacote bem pesado, bem pesado. E a minha irmã, mas o que é que eu... Não, isso aqui eu vou te dar no fim do nosso encontro. E aí ficaram lá uma tarde inteira falando sobre a família e tudo. Aí no fim ela finalmente puxa aquele pacote pesadíssimo. E olha, isso aqui é seu. Isso aqui a vida inteira a minha mãe e a minha avó falaram. Isso aqui não é de vocês. Isso aqui é dos Heilbronn. É da Elise. Isso aqui foi confiado a gente para que a gente guardasse até que ela pudesse receber de volta. Então, 70 anos depois, nossa, cara, ela pega e entrega esse pacote. Olha, isso aqui é de vocês. E minha irmã abre e é uma parte do faqueiro da minha bisavó. Um faqueiro de prata, lindo, com um H, né, de Heilbronn. Eu tenho uma parte desse faqueiro, porque uma parte desse faqueiro foi dada de presente para minha avó, viúva desse meu avô alemão. E outra parte foi para essa cunhada da minha bisavó. Então, 70 anos depois, esse faqueiro volta para a família. Deve ter sido duro para vocês, né, de ver isso. Né? Dizer que... assim, se eu pensar na quantidade de parentes que eu perdi, né, é absurdo. Enorme. Primos, tios-avós, bisavós. E em termos financeiros também. Também. Tá certo que a minha avó, viúva do meu avô alemão, deu um certo prejuízo ao governo alemão, porque ela viveu com indenização de guerra a vida toda. Né? Então, mas ela teve que assinar um documento abrindo mão de tudo que a gente tinha. Tinha cervejaria, tinha hotel, tinha um casarão enorme que está de pé até hoje, que ficava em Opel, hoje em dia é Opole na Polônia. Então isso tudo a gente perdeu. Tudo foi tomado pelos nazistas. Mas a minha avó assinou um termo lá para receber uma merrequinha lá por mês e não reclamar de mais nada. E o que é incrível, cara, é que esse antissemitismo permanece vivo, forte e talvez mais perigoso ainda, né? Hoje tem um regime, que é o do Irã, que se propõe a destruir Israel, a matar todos que estão lá dentro. Nossa, eu tenho uma admiração por Israel enorme, absurda. Também, assim. Eu acho um país incrível, as pessoas incríveis. Eu acho, sinceramente, que diante de tudo o que eles sofreram, eles não são um povo de mimimi, de vitimização. Eles entendem o que eles sofreram e eles encaram, e eles vão à luta, e eles se esforçam, e eles estudam, e eles pesquisam. Você já esteve lá em Israel? Não. Está na minha lista. Eu preciso ir. Eu tenho parentes lá, né? Eu tenho 2 irmãos da minha bisavó que foram para a antiga Palestina ainda, né? Ainda como protetorado britânico. Mas foram morar lá e o enteado da minha bisavó, da Elise, ele é considerado um dos fundadores do Estado de Israel. Olha só. Alexander Besser, ele foi um dos primeiros aí para a Palestina. Nossa. Um dos primeiros alemães. E trabalhou muito tempo no escritório para a Palestina, quer dizer, no escritório que ele era advogado, que funcionava na Alemanha para facilitar a ida de alemães para a Palestina, para Israel, para futuramente Israel. Né? Eu acho um país incrível. Não consigo entender esse ódio todo aos judeus. Bom, é uma briga, né, que remonta a... Não, mas mesmo o antissemitismo, assim, né? O judeu tem que acabar e tal, é incrível, ainda isso aí está forte, ainda existe. No caso dos nazistas, os judeus foram usados como bode expiatório, né? Você sempre acha algum fator assim, externo, algum bode expiatório para a sua guerrinha particular, né? Eu sou meio judeu, né? Eu não sou um judeu, porque meu avô casou com uma católica, minha mãe é católica, eu fui educado na religião católica. Mas eu acho uma tristeza que haja esse movimento antissemita ainda. É muito triste.